Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Este é um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. Um verso lindo que diz que Deus tem uma das mãos, que é a mão da misericórdia, que tira o que eu mereço. As misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. Grato por esse texto. Quem enviou esse texto aqui foi a Elci, foi aqui a outra, que foi a Delma Grace. A Elci mandou o verso da semana passada. Queremos mandar um abraço especial para ela, muito grato, esse verso é lindo, muito lindo. E aqui um abraço para Vera Lúcia Souto Meira, de Vitória da Conquista, opa, conheço lá, Bahia. Um grande abraço para você. Faça como estas nossas queridas e queridos que estão no YouTube, mande para cá sua mensagem e mande para cá também através do nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, dê o seu like e mande a mensagem para a gente aqui, o texto bíblico também, de onde você é. Fale um pouquinho sobre você, a gente vai gostar muito, muito mesmo. Obrigado e gratos também somos aos que estão no NT Play, todos os dias, a qualquer hora, vários conteúdos, e aos que estão aí com a gente às 6 da manhã, às 3 da manhã, no programa repetido do próximo dia. Então é muito importante ter você conosco. Divulgue o programa, compartilhe o programa. Lá no YouTube você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser, tá bem? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Chegamos aqui no capítulo 11 de Marcos, um capítulo que começa a contagem, primeiro dia, segundo dia. Então, cresce que era um domingo, né? Que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, né? É mais ou menos o que se entende aqui pelo verso. Nós estudamos aí os contrastes do servo ontem, não é? Dois tornariam um só, o primeiro era o último, os servos serão governantes, deixa eu ver se eu estou escrevendo, sim, o adulto será uma criança e o pobre será rico, né? Mais uma riqueza espiritual, terminando com a linda história do cego, né? A cura do cego de Jericó. Um texto com muita coisa linda aqui, né? Esse é o símbolo de muitas pessoas que estão à beira do caminho, a gente vai passando e vai deixando-os para trás sem olhar para eles, é triste. E agora vem um outro bloco que tem 2 capítulos. O capítulo 11 e o capítulo 12 estão debaixo de um tema, o servo em Jerusalém. Agora Jesus vai para Jerusalém, mas pelo que parece ele não dorme em Jerusalém, não sei, na quinta-feira, pelo que parece. Ele vai e dorme fora, Betânia, que era perto. Então ele volta, depois ele vai embora de novo para Betânia, dorme fora, porque a cidade estava cheia de gente e muita gente fazia isso, dormia nas cidadezinhas próximas ali para não perder a Páscoa. Afinal de contas, a Páscoa quadruplicava os habitantes de Jerusalém. Vinham os judeus de todas as partes. Então o servo em Jerusalém, desculpe, o primeiro bloco aqui do capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, é o servo e rei. Ele entra em Jerusalém, rei. Depois, do capítulo 12 em diante até o 26, é o servo e juiz. Aqui a gente vê ele encontrando aquela figueira e tal. Jesus expulsa os vendilhões, os que estavam vendendo lá, os comerciantes do templo e tal. E aí vem um outro bloco, já no terceiro dia. Servo e profeta. E ele começa a responder perguntas. Essas perguntas vão entrar dentro do capítulo 12. São perguntas sobre vários assuntos. Perguntas sobre a autoridade, uma pergunta sobre as responsabilidades, a eternidade, pergunta sobre prioridades, pergunta sobre a identidade. Então aí o capítulo 12 vai encerrando, o 13 é um outro bloco que Jesus revela o futuro, ele vai falar sobre a volta dele e tal. Então, dentro desse bloco grande do 11 e do 12, tem uma parábola dos lavradores maus,
mas sempre aqui uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta lá no verso, cadê aqui? Uma pergunta aqui no verso 28, capítulo 11. Depois outra pergunta no 12, 14. E aí vão uma série de perguntas. Vocês vão apertando, querendo saber sobre vários assuntos importantes. Então, o servo e rei. Vamos começar por aqui, o servo e rei. Servo e rei, logo após o intervalo, a gente vem para esse capítulo, então, tá? Para este verso, o servo e rei. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, querendo oferecer para você logo de cara assim, este lindo estudo da Palavra de Deus, estudo bíblico. São 18 temas. Jesus fala sobre o quê? Fala sobre a Bíblia, o Espírito Santo, santificação, salvação, ressurreição, sua volta, o que é a morte. Então Jesus responde essas perguntas sobre a lei, sobre o sábado. Jesus fala sobre o sábado? Fala. Jesus fala sobre a igreja? Fala. Então aqui estão as perguntas que você vai fazer e aqui várias respostas, aliás, que você vai obter. No final tem um questionário, você pode receber até um diploma. Peça aqui por esse número que está aparecendo aqui. Não perca essa oportunidade, peça o seu curso bíblico. Tá bem? Gratos aí aos anjos da esperança que nos propiciam tantas coisas maravilhosas. Se você quer saber mais sobre eles, tá aqui. Tá? Liga também para esse outro número. Vamos lá? O servo em Jerusalém. Começando com o servo e rei. O que acontece aqui? Jesus se aproxima de Jerusalém, é o primeiro dia. É o domingo, primeiro dia da semana, domingo. Jesus se aproxima de Jerusalém. Está lá em Betfagé e Betânia, essa região próxima de Jerusalém, junto ao Monte de Oliveiras. Então Jesus envia 2 discípulos. O que aqueles 2 discípulos iam fazer? Iam lá numa aldeia e iam dizer, previamente já estava combinado, né? E dizer que Jesus estava precisando desta jumentinha. Ok, foram lá, soltaram a jumentinha, levaram o jumentinho, verso 7, puseram as suas vestes e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho. Foi uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós já vimos isso. E o que gritavam as pessoas? Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. O rei de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse tarde, desceu do burrinho e foi embora para Betânia com os 12. Jesus não ia ser aclamado rei, não era esse o tipo de reinado que ele queria estabelecer. Aqui então o servo se torna rei, e ele era rei mesmo, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que vinha em nome do Senhor, o filho de Davi, a promessa, então, nome do Senhor, ele vinha da parte divina, ele era Deus, e vinha dessa descendência de Davi, descendência divina, descendência humana. Isso está bem claro, Marcos deixa isso bem claro, essa descendência de Jesus. Bom, ele volta para Betânia, volta depois aqui no dia seguinte, ele volta, era o segundo dia, então vamos acompanhando. Primeiro dia, lá no verso 11, 1. Segundo dia, no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Estavam indo para Jerusalém, ele teve fome e viu lá uma figueira cheia de folhas. Figueira cheia de folhas é igual a muitos frutos. Só que esta figueira cheia de folhas não tinha fruto nenhum. Não tinha folha, não, só tinha folhas, né? Porque não era tempo de figos. Então, mas tudo bem. Mas ela estava enganando quem passava ali. Muitas folhas. Então Jesus disse: nunca jamais alguém comerá algum fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso e ficaram meio assim, mas por que ele está fazendo isso daí? Mateus explica melhor essa questão. A figueira cheia de folhas era igual a Israel. Tinha tudo
tinha todo o equipamento para ter frutos, mas não tinha frutos. Jesus já estava prenunciando, então aqui entra o servo e juiz, né? Do 12 ao 26, servo e rei, aqui servo e juiz. Ele olha para a figueira e diz assim, não presta, ninguém mais vai comer nada de você. Ele estava olhando para Israel e dizendo assim, vocês só produziram folhas, nunca frutos. Então acabou. Acabou. Está indo para os últimos dias antes da sua morte. Então aqui ele já tinha dado todas as oportunidades para o povo de Israel. O povo de Israel não aceitou, como não aceitou também os profetas que vieram como povo. Mataram, expulsaram e fizeram o mesmo com ele. Até tem a parábola dos trabalhadores maus aqui, que você vai ver que bem se encaixa perfeitamente. Aqui Jesus então está agindo como um juiz. Acabou, chega. Jesus amaldiçoa a figueira. Jesus age como juiz quando ele entra no templo. Foram para Jerusalém então, saiu de manhã, passaram pela figueira, né? Anteriormente ele entrou na cidade com um burrinho e tal, olhou tudo, voltou, já era tarde, foi dormir em Betânia, sai de Betânia, vê a figueira, né? Não vai produzir, vocês são como Israel, e ele entra dentro do sistema agora religioso. Ele entra dentro do templo. E aqui diz, entrar no templo e passou a expulsar os que vendiam e compravam. Por quê? Imagine Jesus ali entrando. Aí ele vê o cordeiro. O cordeiro era ele. Né? Não era ele o cordeiro? João, quando ouviu, disse, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o símbolo. Ele era o antítipo do símbolo, do tipo. Ele era o real, era o verdadeiro. De onde saía a sombra, no dizer de Paulo. De onde saía a sombra? Passava por cima do cordeiro. O cordeiro era ele. Agora ele olha para o cordeiro e vê lá um camarada dizendo assim, meu amigo, eu tenho 10 aqui na minha família, preciso de 10 cordeiros. Quanto custa o cordeiro? Custa tanto. Olha, mas isso aí é muito dinheiro para mim, você não tem um cordeiro mais barato? Como assim? Não, um cordeiro aí me diz, olha, eu tenho um cordeiro aqui que o sacerdote disse que poderia, né? E custa tanto. E fora isso, o templo não aceitava moedas estrangeiras, tinha que ser trocadas ali, tinha que ser trocadas, os cambistas são esses. Vinha uma moeda lá de longe, disse, bom, essa moeda vale tanto aqui, mas meu amigo, essa moeda vale mais, olha que com isso eu não consigo comprar uma ovelha, lá eu compro 2. É assim a lei. Eles estavam ganhando dinheiro, não só com ovelhas, com pombas e com outros animaizinhos que eram usados também. Vocês estão malucos fazendo isso. E o que Jesus faz? Ele começa a derrubar tudo, começa a derrubar e diz assim, olha gente, a minha casa, verso 17, será chamada casa de oração para todos os povos. Esse que é o nome da igreja, viu? Esse é o nome da igreja. Igreja, casa de oração para todos os povos. É o nome da igreja que aparece aqui. Tá? Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores, estão roubando o povo. Estão vendendo coisas mais caras. A lei da oferta e da procura, né? É o que a gente tem hoje. O álcool gel custava X. De repente vem a pandemia, o álcool gel custa tanto, porque as pessoas precisam, tem mais procura, vou vender mais caro. É interessante, né? Nós somos muito interessantes. O que a gente puder ganhar do povo, a gente ganha. O que a gente puder ludibriar, não, é o seguinte, a máscara custava R$1, agora custa 5. Porque a máscara é importante. E não é fácil, né? Então, Jesus, vindo à tarde, saíram da cidade, porque eles estavam já vendo um modo de tirar a sua vida, verso 18. Procuravam um modo de tirar a vida, mas temiam porque a multidão estava com Jesus, se maravilhava com a sua doutrina. Mas eles queriam tirar a vida de Jesus, isso eles queriam mesmo. Então, ainda vão para casa. Então, primeiro dia, voltam para Betânia. Segundo dia, voltam para Betânia, porque diz assim, e vindo à tarde saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Você lembra da figueira do dia 2? No dia 3 ela estava seca, até a raiz. Então Pedro disse, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou? Secou. Secou sim. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Então a gente fala um pouquinho sobre oração, né? Quando vocês estiverem orando, primeiro vê se perdoa os outros. É uma condição. Aí você continua orando.
Então é uma questão de fé, o poder da fé. Você perdoou, está tudo certo. Então, eu disse para a figueira que ela não daria mais fruto, ela secou. Esse é o poder da fé. E está embutido nisso também que ela perdeu toda a sua possibilidade de ser o povo de Deus. Israel era a figueira. E ela secou, e agora vem uma outra figueira, vem outros ramos, São João 15, né? Outros ramos da videira, é outra coisa agora. Então Israel passou. É o poder da fé, é o poder de enxergar as coisas. Eu falo bastante aqui para o meu colega pastor, que é mais jovem do que eu na igreja, que a gente tem que ter muita visão periférica. Você tem que saber o que está acontecendo do lado. Tem muita gente que é muito encabrestado. Só uma visão. Se você quer salvar as pessoas que estão ao seu redor, você tem que olhar para elas. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo. Tem que entender. E os discípulos estavam só olhando a figueira queimada, não queimada, cheia de folhas, sem fruto. Então, eu disse, gente, isso é uma questão de fé. Eu disse ontem que essa figueira não daria mais nada, ela secou, assim como Israel, acabou. E ele misturou um pouco o assunto com a oração. Ele disse, vocês podem orar. E ele menciona que se orar com fé para um monte sair daqui para lá, um monte de problemas, né, sair daqui e para lá, isso vai acontecer. Se vocês orarem com fé, enxergarem as coisas, enxergarem o futuro das coisas. E aí vem o próximo bloco, aqui dentro, né? Servo e profeta. Nós vimos o servo rei, o servo juiz, agora o servo e profeta. E aí vem as perguntas. A primeira pergunta, quem fez a primeira pergunta, verso 27? Sacerdotes, escribas e anciãos. E sempre esse povo que estava lá, seguindo a Jesus. Eles estavam querendo apertar Jesus de todo jeito, para que ele caísse numa armadilha, para que eles pudessem dizer assim, prendam este homem. Mas Jesus saiu de cada um aqui, impressionante. Primeira pergunta sobre autoridade. Com que autoridade, verso 28, você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Aí Jesus, como dizia uma vizinha minha, que não era bobo nem nada, ele disse assim, tá bom, vocês me fizeram uma pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Qual era a pergunta que Jesus fez? O batismo de João era do céu, verso 30, ou dos homens? Respondei, era do céu, aprovado por Deus. João Batista era um homem de Deus ou não? Simples. Aí eles se confabularam, sabe quando se junta assim? É o seguinte, vou falar aqui uma coisa. Aí eles disseram assim, se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer assim, por que vocês não aceitaram João Batista? Então a gente não pode falar isso. E o outro falou assim, mas sabe, se a gente disser que é dos homens, então essa multidão aqui vai ficar brava com a gente, porque eles acreditavam em João Batista. Eles não acreditavam em João Batista. João Batista não era nem um rabino, só os rabinos eram aceitados. Ele não era um rabino, não passou nenhuma escola, era um homem simples, Não é que possivelmente foi criado pelos essênios, há uma teoria dessas daí, pessoa simples, pregava o reino de Deus, aqui está o reino, Jesus é o reino. Então sabe o que eles disseram? Não sabemos responder. Não sabemos responder. Tá bom. Então também não respondo de onde vem meu poder. E antes que eles fossem embora, Jesus já emendou uma parábola. Essa parábola é o capítulo 12, que a gente vai ver amanhã. Mas eles não saíram dali. E aguarde você também. Amanhã nós vamos ver o capítulo 12. Que parábola é essa? Justamente, com que autoridade você tem? Você faz isso? Quem te mandou fazer? Então responde do batismo de João. Era de Deus ou era dos homens? Nós não sabemos. Espera aí. Então vou explicar uma parábola agora para vocês. Vamos ver se vocês entendem alguma coisa. E ele expõe essa parábola linda aqui que a gente vai ver amanhã. Mas hoje a gente sabe que ele foi um servo extraordinário, foi profeta, foi juiz, foi rei, mas foi servo.
Foi servo. Não veio para ser servido, mas veio para servir. Vamos agradecer esse servo maravilhoso. Pai querido, te agradecemos a Jesus, que se tornou servo para que nós pudéssemos entender o seu reino, a magnitude. Mas ele foi servo e foi rei, ele foi servo, foi juiz. Ele foi servo e nos ensinou tantas lições extraordinárias, ensinando, pregando, curando. Que possamos segui-lo como o mais precioso programa que podemos ter aqui nesta terra. Possamos andar sobre os seus passos e nunca desanimar. Abençoa aquele que está desanimado, desempregado, enfermo. Senhor, dá uma luz para a vida dessas pessoas em nome de Cristo. Amém. Fica com o restante do programa. A gente volta amanhã. Em 2004, Charlotte Van Owen Whitfield, professora de psicologia do Hope College em Michigan, Estados Unidos, liderou uma experiência com 71 voluntários. A experiência constava do pedido que os voluntários se lembrassem de alguma ferida antiga, algo que os tivesse feito sofrer. Nesse instante, foi registrado o aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e da tensão muscular, reações idênticas às que ocorrem quando as pessoas sentem raiva. Depois foi pedido que eles imaginassem entendendo e perdoando as pessoas que haviam feito mal a eles. O resultado foi que as pessoas se mostraram mais calmas, com a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos menores. Tal pesquisa mostrou como os sentimentos de mágoa afetam diretamente todo o corpo. Mentes doentes desenvolvem corpos doentes. Um dos remédios importantes para o corpo saudável se chama perdão. Ele é a melhor forma de se livrar das mágoas e ressentimentos que destroem por dentro. A Bíblia trata da importância de se oferecer o perdão. No livro de Marcos, capítulo 11, encontramos uma passagem muito clara. Nos versos 25 e 26 lemos: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você percebe como este texto é muito forte? Ele afirma categoricamente que perdão só recebe quem o dá, ou seja, só é perdoado quem perdoa. Sabe, isso é um alerta para a triste verdade de que muitas pessoas se perderão porque decidiram não dar aquilo que tanto precisavam. Não foram perdoadas porque decidiram não perdoar. Como afirma o interessante pensamento de Martin Luther King, aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. Que eu pense em dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente